E aí agora nós vamos começar então com a primeira palestra do dia, né? Vou chamar aqui no palco a Débora Moura. Ela vai falar um pouquinho sobre o TDAH e QA. É possível ter qualidade de vida. Bom dia, gente. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, Débora. Ah, que bom. Estava mexendo aqui nas configurações. Para quem não me conhece, eu sou Débora Moura. Eu tenho uma pele clara, tenho cabelos compridos, meio marrom, meio loiro, que eu gosto de estar mudando as coisas, né? Estou com a camisa rosa e o meu plano de fundo é do MTC. E eu vim aqui hoje trazer algo que para mim é muito importante, né? Alinhar a saúde mental com o nosso trabalho. Vai ser a primeira palestra, estou um pouco nervosa, né? A primeira palestra do dia, mas eu quero dizer a vocês que já é o segundo ano que eu estou aqui e muito feliz, porque é muito importante a gente continuar sempre levando as nossas experiências e o que acontece no nosso dia a dia para a nossa comunidade de qualidade. Então, eu espero que todo mundo comece hoje bem aqui comigo. Acorda, toma um cafezinho aí, toma água, vamos acordar para começar agora as coisas diferentes que a gente vai ter hoje no nosso dia, né? Vou começar apresentando aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui se vai rolar. Vai. É tudo muito testado, gente, tudo muito testado. A gente passa algumas reuniões mesmo, como foi falado, a gente se encontra com o pessoal para entender tudo que está acontecendo. Então, assim, a gente testa muito as coisas antes de começar, tá? Deixa eu ver aqui como é que faz para colocar aqui no ar. Mas enquanto o pessoal aí está colocando a palestrinha aí para vocês olharem, vou olhar aqui os comentários de vocês. Quero saber aí de onde vocês estão falando, do Brasil, do mundo, para conhecer mais sobre vocês. Ó, tô vendo que o Borel tá por aqui já. Borel também vai ter uma palestra top hoje. Top, top, top. Vamos ver aqui quem mais. Ah, foi muito top mesmo essa questão das libras, né, gente? Gostei bastante também. Muito chique. Ai, não esperava menos de... Muito bem, João, é verdade. A gente sempre está tentando trazer cada vez mais novidades para vocês, né? E realmente deixar todo mundo com essa acessibilidade, né? Olha, interior de São Paulo, Brasil, Arapuama, Rio de Janeiro, Maringá, Paraná. Minha gente, eu vou conhecer agora um monte de cidade. Cachoeira de Itapemirim. Eita, João Pessoa! Eu sou de Campina Grande, gente. Olha, estamos pertinho. Depois eu vou falando a cidade de vocês, conseguimos colocar nossa palestra no ar. Então, o que é que eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer para vocês que TDAH e QA é possível sim ter qualidade de vida. Para vocês terem uma noção do que a gente vai falar, eu vou falar mais ou menos o que é QA, o que é TDAH, porque eu não posso falar com tanta propriedade, eu posso falar mais as minhas experiências e um pouquinho que eu venho estudando nesses 3 anos, mais ou menos, que eu descobri que tenho o TDAH. E antes de tudo, caso vocês se identifiquem com alguns sintomas que eu vou falar, não quer dizer que vocês tenham TDAH, tá? É muito importante vocês procurarem alguém da saúde, como psicólogo e psiquiatra, para conseguir identificar isso. E se não for o TDAH, podendo ser outro tipo de neurodivergência, quanto melhor a gente se conhece, melhor a gente consegue entregar, né? Tanto para a nossa família, para a nossa vida, para os nossos amigos, ou até mesmo para o nosso trabalho. Então, eu quis trazer um pouquinho disso para vocês hoje. Falar um pouquinho sobre mim, né? Essa é minha família. Eu tenho um Instagram que se chama Mundo QA. Tá um pouquinho parado esse ano, porque eu estou entrando em atividades novas, então estou precisando aprender um pouco sobre o meu novo trabalho. Mas sintam-se à vontade, lá é muito para quem está iniciando também, eu gosto de colocar muita coisa sobre fundamentos, e coloco sempre palestras, vagas também, principalmente para júniors e transição de carreira, então quem quiser também pode seguir lá, Mundo_QA. Sou apaixonada por pets, eu não queria colocar
todos os meus pets, porque eu tenho 2 cachorros e 3 gatos. Aí ia ficar muitas carinhas ali. Então eu preferi colocar só assim. Como eu falei, sou de Campina Grande, Paraíba, né? Teve agora o maior São João do mundo, então deve ter passado aí nas telinhas de vocês. Fui professora de matemática por 16 anos, então estou na área há um pouco mais de 4 anos, quase 5. Sou uma pessoa de transição de carreira. Gosto de jogar vôlei. Sou metida jogadora de vôlei, que quando eu era adolescente, cheguei a jogar ainda na seleção paraibana, uma partida, depois me machuquei e não joguei mais. Então, esse é o pessoal de Débora, né? Fatos profissionais, né? Eu tenho pós-graduação em gestão de qualidade de software. Passei por todos esses processos aí, como júnior, pleno, sênior, tech leader. Então, assim, às vezes eu estou com um cargo, às vezes eu estou com outro, mas o que importa para mim é realmente estar entregando qualidade ao software. Inclusive, Borel foi o meu líder, que vai palestrar aqui para vocês também, e eu fui pleno enquanto eu estava com Borel. E gosto de ser palestrante nas horas vagas, né? Então, assim, olha, Nathalie ali, ex-professora de matemática, eu estou tentando ficar focada em vocês também, mas aqui na palestra, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à área de qualidade, quem está vindo aí, quem está sendo transição de carreira, né? Então, eu quis trazer para vocês o que as pessoas acham que é o TDAH. É só hiperatividade, tipo, fui ali e comprei uma Ferrari. Ou então dificuldade com a atenção. Não se prende a atenção dessa pessoa de jeito nenhum. Algumas pessoas pensam muito sobre isso. Preguiça. Ai, nossa, faz tudo em cima da hora. Como consegue? É a velha procrastinação, né? Fala demais. O que fala demais? Eu falo também demais. TDAH fala demais, fala demais. Fala, mas também não é só isso, né? Acham que é uma doença. Não é doença. Acham que é modinha. Vejo muito nas redes sociais o pessoal falando, agora todo mundo tem TDAH. Não era diagnosticado, agora é. Algumas pessoas também costumam dizer que é erro dos pais. Os pais não conseguiram, essa criança é assim, essa pessoa é assim, porque teve erro dos pais. Ou começam a tirar o seu autodiagnóstico. Tem certeza que você tem TDAH? Porque eu tenho alguém na minha família que tem e vocês não têm nada a ver. Então, eu trouxe para vocês o que realmente é o TDAH, gente. Olha o tanto de informações que um TDAH tem. Esquecimento, ansiedade, impulsividade, insônia, insegurança, dificuldade de se planejar, irritabilidade, dificuldade de ter rotina, atrasos frequentes, hiperfoco, impulsividade e oscilação de humor. Olha o tanto de coisa que o TDAH é para o pessoal estar só resumindo aquelas pequenas coisas e aquelas pequenas falhas, né? Então, como foi quando eu descobri? Cara, descobri que tenho TDAH. Então, finalmente eu entendi o meu passado. Comecei a entender que, nossa, eu precisava estudar mais do que os meus amigos 2, 3 vezes, porque realmente eu tinha TDAH. Então, muita coisa passou a fazer sentido. Porém, muita coisa passou a não fazer sentido, pois eu fiquei, mas o meu futuro? E agora? Como vai ser com TDAH? Comecei a ser gentil com o meu cérebro e comecei a distinguir. Isso não é Débora, isso é o TDAH. Mas foi difícil deixar de lado aquelas lembranças amargas, né, que a gente escuta muito. Eu escutei muito quando era pequena, meus pais também não sabiam disso como desorganização. Você é muito desorganizada com seu quarto. Enquanto eu tinha hiperfoco em organização com os estudos, eu não tinha foco nenhum com a organização dentro de casa. Então, eu levei muito disso, como, por exemplo, nossa, você vai entregar o trabalho da escola hoje, a professora passou há 15 dias. Mas eu não entendia como criança que eu já tinha o TDAH, né? Procurei comunidades que entendiam o que eu passava, muitas comunidades no Instagram. Senti tristeza pelas minhas dificuldades, ainda sinto, tem hora assim que eu estou numa reunião de muitas horas, eu não consigo focar, eu faço, eu quero focar. Ou então, quando eu estou conversando com alguém, que eu tomo a palavra da pessoa e começo a falar no lugar da pessoa assim, eu faço, cala a boca, cérebro, deixa ela falar sozinha. Então, a gente começa a sentir tristeza por essas dificuldades.
Ser diagnosticada com 34 anos não resolveu tudo, mas me deu ferramentas para definir expectativas realistas e encontrar estratégias que funcionassem para mim. Então, eu busco o que eu tenho do TDAH, primeiro tenho que entender o meu cérebro, entender como o TDAH funciona, para trazer o bem-estar para mim em todos os âmbitos da minha vida, né? E quando eu descobri que tinha TDAH, eu descobri que eu poderia ter dificuldade com instruções verbais. Nem sempre o que falam para mim eu consigo entender. Tem que ter um desenho. Se vocês observarem, eu estou aqui botando pedaço por pedaço, porque quem tiver dificuldade, quem tiver TDAH, consegue assimilar melhor fragmentos do que a tela toda cheia. 2, distrair-me com pequenas coisas. Meu Deus, eu estou aqui, passou um passarinho, eu vou acompanhar o passarinho. Desistir de hobbies porque acabava entediada. Eu amava, eu comprei um Xbox, eu só joguei umas 3 vezes, porque depois ficou entediado, não teve mais graça para mim. Quem aproveita é o resto do pessoal da casa. Olha, não briga com a lista não, Juliane. Desligar-me sempre durante as conversas. Tão comum eu tô aqui falando com a pessoa, tá? E do nada eu venho com outro assunto, porque eu tive uma parada ali no cérebro. Aí as pessoas que já me conhecem, inclusive, eu tenho até um colarzinho do TDAH, que eu ando com ele, porque às vezes as pessoas falam: passei por você, você não quis me ver, né? Você não quis falar comigo. Gente, eu tô andando na rua, eu tô olhando para o mundo. Minha cabeça tá no mundo, não tá em quem tá passando por mim. Comer para ter uma descarga de dopamina. Tá? O rostinho redondinho aqui da garota é porque eu sempre tenho chocolate, comidinha, porque às vezes quando eu sinto que tá caindo minha dopamina, eu como. Eu como. Infelizmente, eu como. Gastar horas procurando coisas que estão fora do lugar. Isso é uma briga diária. Então, assim, eu sempre tento me organizar comprando caixinhas para colocar as coisas nas caixinhas, porta-chave, porque eu sempre perco chave. Mas, independente disso, eu continuo perdendo. A diferença é que agora eu perco menos. Tempestades emocionais. As pessoas confundem muito. Acham que quem tem TDAH tem bipolaridade. São coisas distintas. Quem é bipolar geralmente passa períodos tristes, períodos felizes. O TDAH não. Durante o dia ele começa bem, no meio do dia tá mal, de noite tá irritado, depois tá bem de novo. Então são tempestades emocionais durante o dia. E nós mulheres, para variar, na TPM geralmente piora muito. Vergonha por esquecer os compromissos. A minha agenda é sincronizada na minha Alexa, que é sincronizada às vezes no meu celular, que é sincronizado no meu relógio, porque sempre eu tenho que estar lembrando. Vou dar uma dica para vocês. É uma dica feia. Eu tinha esquecido de preparar a palestra. Quando foi terça-feira no grupo, que a gente está falando sempre, disseram assim: gente, manda as palestras para a gente. Eu, nossa, não fiz minha palestra. Eu fiz na terça, no horário do almoço, quando eu larguei, porque realmente acaba esquecendo dos compromissos. Hiperatividade é diferente de impulsividade. E nesse caso, eu tenho os dois. Minha filha tem TDAH e ela não é imperativa nem tem impulsividade. Então, cada TDAH pode ter algumas coisas ou menos coisas. Por isso que eu sempre falo, não se autodiagnostique por causa da minha lista. Procure sempre um especialista, tá? Pensamentos acelerados. Eu tenho alta dificuldade para dormir, eu só durmo realmente com medicação, porque durante o dia eu tomo 2 medicações para o TDAH, é o Venvance e Ibuprofen, esqueci o nome, para variar. E à noite eu não consigo dormir, então eu também tenho que tomar uma medicação para acalmar meu cérebro, para eu começar a não pensar em nada, e eu arrumo algumas artimanhas, como assistir algo que eu sei que vai me cansar, ou alguma coisa do tipo que faça eu dormir, porque meu pensamento fica sempre acelerado. Animar-se com um novo projeto. Então com um projeto novo, não sei o quê. Aí arrumou esse projeto novo, esqueceu o antigo. Acabou. Então, assim, eu parei na 13, porque se eu fosse começar a falar, ia passar o dia todo aqui falando para vocês um monte de coisa, né? Então, TDAH afeta o seu dia. E como que ele afeta o seu dia? Concentração,
controle das emoções, organização, controlar o impulso e o seu corpo. Olha como a gente com TDAH tem que controlar um monte de coisa num dia só. E você tem que entender que você não está sozinho, tá? Muitas pessoas são assim, é importante você se identificar e também identificar isso para a empresa, para os seus colegas de trabalho entenderem que se você tiver num descontrole ali de emoções, não é com seu colega, é com alguma situação que aconteceu com você. Então vamos lá, qual é a minha rotina de TDAH? São pequenos passos que fazem a diferença. Exercício físico é fundamental para o TDAH, gente. Vou todo dia? Não. Mas eu tento ir pelo menos 3 vezes por semana. Gosto de ir? Não. Mas eu comecei a tratar como algo que fosse bom para mim. É o horário que eu estou na academia, é o horário que eu escuto só músicas que eu gosto, é o horário que eu cuido só de mim, que eu penso só em mim. Então, eu comecei a transformar isso em algo mais prazeroso. Terapia. Faço terapia. 1 vez por semana eu estou na terapia. Faz parte da minha rotina. Psiquiatra. 1 vez por mês eu vou ao psiquiatra, porque se precisar ajustar a medicação, tirar ou colocar outra, eu tenho que estar sempre em contato com ele. A alimentação é super importante. Eu acabei de falar para vocês que eu gosto de dar umas doses de dopamina em mim, não é legal. Então a gente tem que se controlar muito. Café. TDAH só pode tomar café de manhã, gente, porque se tomar à tarde, de noite fica sem sono. Então tem algumas coisas que a gente tem que aprender a controlar, né? Eu vou trazer também alguns apps que ajudam a administrar mais o TDAH e se policiar para que as mudanças de hábito realmente aconteçam. Então, o primeiro app que eu trago para vocês é o Focus, tá? Que ele permite que professores, médicos, parentes e amigos consigam te auxiliar no dia a dia. Você pode cadastrar lá pessoas e elas vão te auxiliando com isso. O Lojong, eu não sei nem falar. Ele é de meditação. Eu não consigo meditar, mas com ele eu consegui. Então eu comecei devagarinho, 30 minutos, 1 minuto. Confesso a vocês que o máximo foi 2,5 minutos. Mas a gente continua tentando, né? Piak. Esse para mim é o melhor. Você consegue ver sua evolução nos testes que você vai fazendo, nos joguinhos que você vai fazendo todo dia. Os jogos pegam todas as partes cognitivas da pessoa. Esse daqui eu recomendo 1000% para quem quer melhorar o seu cérebro, independente de TDAH ou não. Mas ele é mais focado para o TDAH. Eu dou Duolingo, que me ajuda muito na questão de línguas, que eu sou altamente travada. Então, eu sempre estou lá tentando melhorar alguma coisa ali nas línguas. Então, na concentração, vamos entender como é que ele afeta a concentração. Manter uma linha de pensamento, visualizar projetos até o final, seguir instruções. Então, como eu trago a concentração para o meu mundo do TDAH, né? Eu uso isso aí. Planeje, reconheça, organize, verifique e escolha. Quando eu planejo conhecimento de regra de negócio, plano de teste, tempo para os testes, quais são os prioritários, massa de teste, meta a alcançar com o teste. Quando eu vou reconhecer, eu vou entender o que é que vai me motivar, o que vai me assustar, o que pode me atrapalhar, quais são os pontos fracos para que eu consiga realizar isso. Então, me organizo, que vai ser o nosso próximo assunto. Verifico se meu corpo está bem, se minha mente está bem, se o conforto, inclusive, entendimento da atividade está legal. Quando eu falo principalmente em mente, todas as pessoas que eu trabalho sabem que eu tenho TDAH, então eu sempre falo, gente, eu já estou com uma crisezinha de ansiedade, vou voltar um pouquinho mais tarde. É importante vocês sempre alertarem as pessoas como vocês estão. Às vezes eu não ligo a câmera, eu digo, gente, hoje eu não estou bem, não vou ligar a câmera. Então você tem que conhecer também o seu corpo, tá? Escolho o ambiente sem distrações, pessoas cháveis que podem me auxiliar, melhores ferramentas que me adequem na organização, alimentos e bebida. Então, quando eu consigo me organizar, como melhoro minha capacidade? Focar a atenção em algo e manter um nível de interesse e de engajamento. Para isso, não importa se seja apenas algo que você
goste. Então, quando você começa a se organizar, o TDAH gosta de focar em algo apenas que ele gosta. Mas a partir do momento que você se organiza, se você pegar uma task, você é da automação e pega uma task manual, ou você é manual, pega uma task da automação. Se você tem TDAH, você não vai se empolgar em fazer algo que você não gosta ou que você não está acostumado. Então, quando você começa a se organizar, você passa a não pensar mais nisso. Então, invista no seu ambiente. É primordial para evitar que o TDAH atrapalhe o seu rendimento. Eu tenho 3 mesas, gente, mas é porque uma ali eu vou botando meus lápis, meus cadernos, minhas anotações, e nos outros 2 é para eu ter um ambiente limpo e livre de distrações. Organização, como afeta a sua capacidade? Manter as coisas organizadas, gerenciar o seu tempo e acompanhar o que precisa ser feito. Então, como que eu organizo? Quando eu penso em espaço de trabalho, veja isso aqui, ó. Sem distrações. O que não me interessa não vai ficar na minha mesa. Sem muitas abas, para não perder o foco do trabalho. Às vezes a gente fica abrindo várias abas, no meio de uma reunião, quando volta para a reunião, que você precisa falar com alguém, você está lá, peraí, calma, eu não consigo isso. Então, vamos diminuir a quantidade de abas quando a gente está no trabalho. E eu tenho um perfil que é para a empresa e outro que é para mim no meu Google Chrome. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu não abro o meu perfil pessoal. Horários e tarefas. Organizo meus horários com a agenda, que sempre está me lembrando ali das reuniões, senão eu perco tudo. Tudo eu boto na minha agenda, seja pessoal ou profissional. Não me sobrecarrego com atividades que possa delegar ou estipular um tempo maior. Sempre defino as prioridades. Então, se eu posso passar para alguém uma atividade, eu não fico mais me sobrecarregando. Eu fazia muito isso. Se eu digo que eu vou testar uma task, se na minha mente diz, em uma tarde você testa, eu coloco um dia, porque as distrações do TDAH podem me atrapalhar a cumprir com isso. Tenho listas de to-do diários, isso é importante. Tem gente que faz um to-do para a semana inteira e começa a ficar perturbado porque não conseguiu fazer todos os to-dos. Então, tente colocar só o que você vai conseguir naquele dia. Se você acha que não consegue naquele dia, já vai planejando para os outros dias, tá? E evito sempre deixar para depois, porque quando eu deixo para depois, foi o exemplo da palestra, tinha que ser no dia ali para entregar. Rotina. Eu tento criar uma rotina, eu vou para a academia logo cedo, eu vou para a academia às 5h30 da manhã. Que é para já começar ali jogando a medicação de que eu dormi fora e ficar esperta para o resto do dia. Coloco um pouco de tempo a mais no que julgo necessário em certas atividades, como eu falei agora. Faço uma coisa de cada vez. Gente, o TDAH quer fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo assistir TV se eu não estiver mexendo no celular. Mas isso aí é uma coisa pessoal. Se eu for fazer isso no trabalho, a gente vai se perder, principalmente porque o QA tem que ter um olhar muito crítico, analítico, minucioso. Então, ó, tem que prestar atenção nisso, tá? E aprender a dizer não. A gente adora agradar todo mundo, quer pegar todas as atividades e acaba não dando conta. Então, a gente tem que se organizar. Quando a gente se organiza, a gente melhora a capacidade de organizar os pensamentos e pertences e espaço, que é muito importante. Já vi que gente aí falou que também se vê nisso, de ter 3 mesas. E consigo organizar, planejar e realizar as ideias, que é o mais importante. Então, ó, organização é o ponto-chave para o TDAH conseguir ter bons planos de testes, casos de testes, entregas boas, porque eu sempre falo, a gente que é QA, a gente é advogado do usuário. Então, se a gente não consegue se auto-organizar, como a gente vai defender o melhor produto para o nosso usuário, né? Emoções. Como que ela afeta a sua capacidade? Ela afeta a capacidade de ter um bom convívio com as pessoas, racionalizar e superar críticas e ofensas. Eu peco muito nisso. O TDAH tem muito problema com isso quando vem ofensas e críticas muito fortes, e principalmente se não for uma crítica que convença ele que é construtiva. Então eu desabo na emoção. Eu passo um dia mal, 2, até começar a pensar e entender que aquilo ali reflete o que a pessoa é.
e não o que eu sou. Com muita terapia, viu, gente? Sentir-se bem consigo mesmo. Atrapalha muito isso. Ah, eu não sou nada, e começa a síndrome da impostora, que é outra história. E são muitas coisas que começam a acontecer, tá? Então, aqui, emoções do mundo de um QA, né? Raiva. Tudo é culpa minha. As pessoas ficam botando tudo a culpa pra cima de mim sem entender o que eu tenho. Desespero. Ah, era uma coisa tão boba. Por que essa pessoa ficou falando isso? Não sei o quê. Desprendimento. Eu simplesmente não me importo mais. Aconteceu isso essa semana. Eu fiquei muito triste. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou largar a mão, não vou falar mais. Se quiser fazer, faz. Acontece muito. E desânimo. Eu nem quero mais tentar. Desistir. Isso aqui tudo num dia só pode acontecer. No outro dia, quando você pensar, eu fui longe demais e não foi eu, foi o TDAH. Então, emoções, né? Como melhora a sua capacidade? Quando você consegue controlar as emoções e entender os seus sentimentos, desenvolve freios durante o dia a dia nas suas relações. Então, você começa a botar um bloqueio para que não afete a sua emoção, tá? Impulsos. Como afeta a sua capacidade? Filtrar pensamentos antes de falar algo que não queria ou não deveria. Nossa, eu passo muito por isso ainda às vezes. Eu faço, depois que eu falo, eu não devia ter falado isso. Evitar situações perigosas. Às vezes eu gosto de pilotar a motinha rápida. Aí eu, opa, não sou eu, é o TDAH. Diminui aí. Perceber a recompensa a longo prazo. O TDAH é muito imedialista, que é naquela hora. Eu vou fazer agora porque eu quero depois que isso aconteça. Não, quando a gente é muito impulsivo, a gente não consegue perceber que a longo prazo algo vai ser melhor. Então, como afeta o nosso corpo? Parar de falar e dar palavra às outras pessoas, que eu falei para vocês. Blá, 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 o tempo todo. Ficar parado e não tocar nas coisas. Eu fico sempre todo mexendo, quero tocar em tudo, quero estar pegando nas coisas. Você tem que aprender a controlar isso também. Julgar quanto espaço tem que dar às outras pessoas. Então, isso tudo atrapalha sua capacidade, né? Então, como que você melhora isso? O corpo é capaz de controlar é capaz de controlar o movimento do seu corpo, capaz de controlar o seu nível de atividade e capaz de controlar quanto e com que rapidez você fala. Tudo na terapia, eu estou aprendendo isso já há 3 anos e ainda cometo essas falhas, então é super normal. Então, como tirar vantagem do TDAH? Poxa, Débora, até agora você só macetou, TDAH tem isso, tem aquilo, atrapalha nisso, atrapalha naquilo. Então, eu vou trazer para vocês um pouco do que eu consegui descobrir em algumas pesquisas de como tirar vantagem tendo TDAH. Alguns indivíduos com TDAH parecem ter grande carga de energia, que eles podem canalizar em direção ao sucesso, independente da área. O que acontece? Eu chego muito de manhã assim, bom dia, gente! Tipo, 8 horas da manhã. E muita gente faz, nossa, Débora, como você já está tão animada logo cedo. É uma carga de energia que realmente a gente tem. Então a gente acaba levando isso para as outras pessoas. E é tanto que quando eu não estou bem, elas já percebem. E Débora hoje não está bem. Então, como que eu vou tirar vantagem nisso? Com o tratamento correto, temos muito potencial para sermos excelentes jogadores, estudantes e funcionários. Então, por isso que a gente tem que fazer o tratamento com as pessoas certas, um psicólogo bom, um terapeuta bom, um psiquiatra bom, porque aí você consegue tirar proveito disso. Espontaneidade. Todo mundo fala assim, você não tem vergonha, você fala muito normal, talvez seja os 16 anos de professora. Não, eu fui a primeira a palestrar que eu entrei, nervosa. Depois é que vai fluindo. Então, eu tento converter a típica impulsividade, né? Eu sou muito impulsiva para falar, impulsiva para conhecer, em espontaneidade. Nesses casos, os indivíduos podem trazer mais alegria e novas ideias para a vida de amigos e familiares. Amo trabalhar com esse povo, então sempre tento trazer isso. Mais alegria, novas ideias. Para mim, eu não vejo nada como um desafio ou um obstáculo. Sempre vou procurar a solução.
Porque o problema a gente já tem. Então, vamos procurar a solução? Então, eu gosto muito de trabalhar isso. Criatividade, esse nome que sempre eu me enrolo. Inventividade, saiu. Viver com TDAH pode dar aos pacientes uma perspectiva de mundo completamente diferente. A gente gosta de dar umas viajadas, tá? Então, por isso que a gente é tão bom com testes. Porque quando eu faço o plano de testes, eu faço um plano mapeado, às vezes, em regra de negócio, critérios de aceite, mas quando eu estou testando, começa a fluir, 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 a criatividade vai, e quando eu vejo, consegui. Consegui o que eu queria. Então, como que eu vou transformar isso? Como resultado, é possível que eles transformem em inventores excepcionais, utilizando sua criatividade artísticas, originais e criativas. Aí a gente pode inventar o quê? Inventar métodos para TDAH, métodos para testes, enfim. A gente consegue trazer melhoria para onde a gente está. Agora, tudo isso com tratamento. Então, assim, é, tem que procurar, né, a melhora para vocês. Qual é a importância do tratamento do TDAH, né? Então, é importante que portadores do transtorno recebam assistência especial para criarem essas condições. Transformar aquilo que percebemos como negativo nestes benefícios. Então, quando você consegue ter um tratamento bacana, você consegue transformar tudo isso aqui, ó. Criatividade, inventabilidade, espontaneidade, energia, tudo em coisas boas. O que é impossível vai deixar de ser impossível, o que é imperativo vai deixar de ser imperativo, porque você vai começar a criar gatilhos que vão te melhorar. Certo? Opa! Esses especialistas ajudarão o paciente a explorar a criatividade e a canalizar as energias que forem produtivas. Vamos falar um pouco de hiperatividade, né? A hiperatividade não precisa significar apenas que a pessoa não quer ficar parado, né? Não quer ficar quieto. Também significa que quando o paciente encontra algo que o interesse, ele irá atrás com perseverança e motivação. Quando eu decidi trocar de profissão, né, quando eu decidi deixar de ser professora de matemática, eu ensinava em rede de escola em Recife. Então, para minha família foi um choque. Como assim? Você já está estabilizada na sua profissão, você ensina em grandes escolas, por que é que você vai largar isso para começar do zero? Porque foi algo que eu botei foco, eu peguei a minha hiperatividade sem nem saber que eu tinha, e botei foco naquilo e fui atrás com perseverança e motivação e fiz. Vamos trazer agora a falta de atenção. Pode se tornar uma capacidade de flexibilidade no pensamento. Então, não vamos só falar que a pessoa não tem aquela atenção. Ah, eu não só tenho falta de atenção. Não, eu sou flexível também com o meu pensamento. Eu acho que isso é bom e talvez isso seja mais ou menos. Juliane, eu não tenho 40 não, tá? Mas eu tô perto, eu tenho 37. Impulsividade. Um sintoma tão comum no TDAH. Respostas rápidas sempre levam a ações. Relembra Mendes, que foi um dos pesquisadores que eu procurei. Então, pessoas que são impulsivas não ficam sentadas se sentindo vitimizadas. Eu passei por um layoff há pouco tempo, em fevereiro para março. E eu passei 2 dias mal, porque o feedback que eu recebi foi um feedback que eu sabia que não era o que eu merecia receber. Mas mesmo assim, eu fui perguntar aos meus colegas de trabalho o que eles tinham achado do tempo que trabalharam comigo e todos foram contra o feedback que eu recebi. Então eu peguei isso, eu falei com algumas pessoas, eu disse, gente, eu vou para o fundo do poço da minha tristeza, mas quando eu subir ninguém me segura. Então foi assim, eu tive os meus dias maus, mas quando eu fiz, eu vou pegar as oportunidades e vou aprender o que está faltando. E aí eu comecei a estudar mais, me candidatei para várias. Então, assim, eu não fiquei sentada me vitimizando. A impulsividade do TDAH, quando ela é tratada, seja por psicólogo e também psiquiatra, você consegue entender que em alguns momentos
ser carinhosa com o seu cérebro. Alguns momentos você precisa viver aquele problema, aquele momento, mas sabendo que você não vai ficar nele. Em breve você vai sair, né? Então, se você se identificou, né, gente, por favor, procure um especialista, tá? Não achem que a lista que eu passei aqui é uma lista que é full time para todos. Não é para todo mundo. Como eu falei, eu tenho uma filha que tem TDAH e o TDAH dela é totalmente diferente do meu. O que ela tem são as mesmas coisas, como desorganização, é, às vezes esquece os compromissos, mas ela não é impulsiva, ela não é imperativa. Já eu sou impulsiva, sou imperativa. Então, tudo tem como vocês descobrirem, mas só através de terapia e psiquiatra. E eu vou dizer algo mais importante ainda. Não acha que com uma, duas, três sessões ou 3 idas ao psiquiatra, você vai conseguir identificar. Eu passei por alguns testes. Olha, o Goku tá aqui. Eu passei por alguns testes. Foram quase 7 meses para conseguir me diagnosticar. E mesmo assim, porque a minha psicóloga fez parceria com o meu psiquiatra e os dois sempre juntos e alinhados conseguiram me ajudar a vencer isso. Antes do TDAH, que eu passei por profissionais que não tinham esse olhar para o TDAH, eu fui diagnosticada apenas com Burnout e com síndrome do pânico. E eu vivia de tarja preta. Então, você está com ansiedade crônica, não sei o quê, e era só tarja preta o tempo inteiro. E eu não aguentava mais viver de tarja preta. E foi aí que, quando eu procurei psicólogo e psiquiatra que entendiam de TDAH, né, eu disse assim, olha, eu preciso de pessoas que queiram descobrir o que eu tenho, porque eu tenho certeza que eu não tenho só ansiedade, tem mais alguma coisa. Então, foi aí que eles começaram a trabalhar em conjunto e conseguiram identificar o que eu tinha. Outra coisa, tem TDAH que também é bipolar. Tem TDAH que também é autista. Tem TDAH que pode ter outras coisas. Eu, por exemplo, descobri que além do TDAH, eu tenho superdotação. Só que a superdotação é diferente de gênio, porque na mesma hora eu conflitei. Eu fiz, como assim eu tenho superdotação e preciso morrer de estudar para aprender? Então, a minha superdotação só serve para quando eu estou com o meu hiperfoco. Então, por isso que mesmo com TDAH, eu fui uma boa profissional quanto professora de matemática. Se eu fosse fazer outra disciplina que não me interessava, eu não ia ser boa. Então, por isso que com a superdotação, eu consigo ser razoável, que eu ainda não me considero tão boa como profissional de qualidade. Então, a gente precisa do tratamento para se entender, tá? A Glaciane falou ali uma coisa muito importante. Tem que ter sorte de achar colegas com empatia, porque tem empresa que só piora. Super verdade. Se você tiver uma liderança que ainda possa te ajudar nisso, que tenha sensibilidade, é melhor ainda. Quando eu perdi minha liderança, que tinha sensibilidade, para uma pessoa que era líder, que achava que era tudo frescura, eu fui demitida. Então, com a outra pessoa eu passei 1 ano, com a nova pessoa eu passei 3 meses. Então, assim, é muito complicado se a gente não tiver uma gestão que também seja humana, tá? A Beatriz falou ali que quando procurou um psiquiatra, também falou que o assunto TDAH era moda. Também é muito difícil arrumar profissionais que tenham uma visão mais aberta. Infelizmente, a gente consegue mais com profissionais mais novos. Então, assim, os profissionais que eu. Não, vou só para profissionais mais antigos, porque eles têm mais experiência, todos me doparam com remédios tarja preta. Depois que eu fui para profissionais que são mais atuantes dentro da sua própria área. A gente tem que pensar assim, se as empresas querem contratar a gente
porque a gente participa de congresso, porque a gente vai buscar a melhora, porque a gente posta melhoria, a gente também tem que começar a procurar esses tipos de profissionais, porque são profissionais que estão dentro da comunidade deles, sabendo tudo que está evoluindo. Então, eu consegui pegar um profissional que ele é justamente, acho que ele é diretor de alguma coisa de psiquiatria da Paraíba. Então, ele sempre está por dentro das coisas. Então, isso me ajudou bastante também. Eu vou deixar aqui com você. Opa, deixa eu falar. Tá. Eu vou deixar aqui com vocês as minhas redes sociais, tá? Caso vocês queiram falar comigo, e-mail, Instagram é o do Mundo QA e o meu Discord. O meu LinkedIn, no momento, ele tá aí, Bernardo, tá? Porque eu percebi que ele estava tirando o meu foco no trabalho. Então, eu hibernei ele um pouco, porque sempre aparece muita palestra, muita coisa para fazer, então eu preferi parar ele um pouquinho para poder eu ter mais foco no meu trabalho e nos meus estudos. Então ele está um pouco hibernado, talvez vocês não me achem, mas nos outros sim, vocês me acham. E dizer a vocês muito obrigado. Eu espero que eu não tenha falado tão rápido por causa do TDAH, mas que eu tenha falado claro e suficiente para que vocês entendam que nem todo mundo tem TDAH, embora tenha algumas coisas que apareçam ali. E que, se vocês sentirem que precisam procurar um profissional, tentam procurar um profissional sério, que esteja engajado e que tente entender que realmente TDAH não é só modinha, né? Oi, Letícia! Olá, Débora. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Letícia Bonfim, mais conhecida como Let's. Estou aqui já na comunidade do MTC já tem um tempo, desde o comecinho ali de 2015. Hoje, há alguns anos, já um pouco mais que na organização. Hoje, junto da Luísa aqui, ajudando na apresentação. A gente teve esses anos aí de MTC em casa com a Luísa Guerra, né, que sempre apresentou muito bem. Hoje a Luísa, nós estamos aqui com esse desafio também. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, comprido, e óculos de armação preta. Estou usando um moletom preto do MTC, com a logo do MTC e dos nossos patrocinadores ao fundo. Nós temos algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Como sua empresa lida com seu TDAH? Fui questionada por baixa produtividade e eu nem percebi que estava assim. Agora estou sendo cobrada bastante e estou com medo de ser mandada embora. Muito comum isso, né? Depois que eu descobri meu TDAH quando eu trabalhava na Accenture, eu ainda era júnior, e eu levei o diagnóstico para minha liderança. E aí a liderança começou a entender por que eu tinha tanta oscilação durante o dia. Então, realmente é de empresa e é de gestão. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar com o Borel, né? Eu e Borel, eu ajudei o Borel a montar uma equipe de QA lá na Zen Club. Não tinha ninguém, era tudo mato, só tinha o Borel, e aí eu entrei. E a primeira coisa que eu falei foi: Borel, eu tenho TDAH. E ele perguntou o que era TDAH, e eu expliquei mais ou menos o que era. E ele também, um gestor muito humano, conseguiu entender e nunca me cobrou a mais do que eu sempre entreguei. O que ele sempre fazia era me incentivar no que ainda faltava eu melhorar. Saindo de lá, eu fui para a loja integrada e também tive a liderança de Jace. E na entrevista, eu sempre falava: eu tenho TDAH. Tomo minha medicação, porque, gente, sem a medicação eu não funciono, tá? Então, saindo de lá, para as outras também que eu fui, todas as que eu fui, todas as entrevistas que eu falo, eu sempre falo que eu tenho TDAH já na entrevista. Porque se não for eu penso assim: se não for uma empresa que vai agregar para mim e que vai aceitar quem eu sou logo na entrevista, não é uma empresa que eu tenha que gastar a minha energia. Então, é muito importante você se conhecer e saber que você precisa tomar medicação, porque realmente a nossa produtividade baixa. Quando eu estou sem medicação, eu não tenho concentração, eu não consigo entregar as coisas a tempo, então realmente baixa. Por isso que eu falo, tem que procurar um especialista o mais rápido possível. Porque você com um especialista, você com o laudo e você tomando medicação e melhorando, você consegue mostrar à sua gestão que realmente não é um problema seu, é um problema do seu cérebro que nasceu diferente.
Legal. Eu acho que é importante mesmo, né? Diagnosticar e passar isso para a empresa desde a entrevista, né? Para até o gestor já ficar ciente da situação e aprender até a trabalhar com essa pessoa, né? Eu acho que isso realmente é um ponto bem importante. Tenho mais uma pergunta aqui. Ó. Eu acho que é mais ou menos parecido com essa outra, falando que nem toda empresa está preparada ou até mesmo sabe lidar com situações de pessoas com TDAH. Você já passou por alguma situação desconfortável com o time? Que dica você daria para tornar o ambiente de trabalho mais confortável? Já passei. E o que foi que eu sugeri? Eu sugeri a gente separar um dia, uma agenda, de meia horinha, para eu explicar um pouco do que é o TDAH e como funciona no corpo de uma pessoa normal. Nem todo mundo entendeu, mas a maioria entendeu. E o que eu falo é sempre isso. A gente nunca vai agradar todo mundo, independente da gente ter TDAH ou não. Mas o que a gente, ainda mais a gente quer QA. A gente ainda tem desenvolvedores que têm aquele pensamento que QA vem ali para destruir o que eles fizeram. Então a gente tem dois agravantes. A gente tem o TDAH e tem às vezes uns desenvolvedores que não gostam da gente. Então tudo é você ser carinhosa com você. É você fazer a terapia para você aprender a se blindar, porque se você vê que o problema não é geral de uma empresa, mas de time que você já tentou expor o que você tem, ou de algumas pessoas, você tem duas opções. Ou você procura a liderança para trocar de time, que já aconteceu isso comigo, ou você, infelizmente, já começa a procurar outro lugar. Porque, gente, eu sei que todo mundo aqui precisa de dinheiro. A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, mas a nossa saúde mental não vale dinheiro. Eu já tive síndrome do pânico por conta de empresa, que eu fiquei 6 meses afastada pelo INSS e ninguém foi lá me ajudar a sair de onde eu estava, não. E nenhum familiar conseguiria me ajudar. Quem me ajudou foi eu e a terapia. Então, depois que infelizmente eu passei por isso, eu digo que hoje nada mais vale a minha saúde mental. Então, se vocês estão se sentindo desconfortáveis, já tentaram falar com a equipe, já tentou mostrar o que você realmente tem, já tentou falar com liderança e vocês viram que não rolou, infelizmente é procurar empresas que comecem a entender isso. Por quê? Está cada vez mais avançando no Congresso o possível CID do TDAH. Então, se for comprovado que ele não é apenas uma neurodivergência, mas sim uma doença, as empresas vão ter que realmente aceitar você pelo que você é e possivelmente até como um PCD. Então, por isso que é importante, se você tem, você ficar sempre dentro das comunidades e entender o que é que está rolando aí no Brasil, principalmente, tá? Ah, legal. Eu não sabia que a pessoa podia se enquadrar nesses casos, não. Bacana. Ainda não, a gente ainda Mais está uma como perguntinha só. neurodivergente. Só para esclarecer, tá, Letícia? A gente ainda está como neurodivergente, mas está lá no Congresso para virar um CID. Ah, entendi. Legal. Mais uma perguntinha. QA é uma atividade que requer muita atenção e concentração. Como controlar as distrações? É como eu falei para vocês. Poucas abas, quase nada em cima da sua mesa e você tem um lugarzinho especial para você, principalmente quando for home office em casa. Quando eu trabalhava no escritório, era fone de ouvido e música. O dia todo. Eu só tirava quando eu precisava tirar dúvida com alguém, a pausa para o café, alguma coisa assim. Porque eu conseguia me concentrar. De novo, você chata falando a mesma coisa. Terapia. Na terapia, você se descobre, você consegue identificar gatilhos que te deixam mal e gatilhos que te deixam bem. Então, o meu gatilho é ouvir música. Então, às vezes, quando eu começo a perceber que eu estou ficando muito agitada, eu não vou nem falar o nome dela todo, mas é Alexia, porque senão ela vai começar a tocar aqui. Volume 10, música tal, e aí eu dou aquela dopamina e volto a me concentrar. Então, se você está em casa, separe um local para você. E ponto 2, não faça seu escritório no seu quarto. Tente fazer em outro lugar.
Quando a gente faz escritório no nosso quarto, a gente dorme e acorda o dia inteiro no mesmo ambiente. E aí, quanto mais a gente se isola, mais a chance da gente começar a ter essa oscilação de humor. Então, tente tirar o foco do seu quarto para ser o escritório. Eu me mudei recentemente porque eu estava num apartamento onde o quarto não pegava bem a internet, eu tinha que ficar com o meu escritório na sala. Então, eu mudei de casa, tive que fazer isso para poder ter um escritório só para mim ficar livre de distrações. Letícia? Acho que a Letícia caiu. Ai, ajuda muito, Juliene. Houve playlists de concentração. Eu não consigo. Gente, eu tenho uma coisa aqui que também é meio travada, que é o seguinte: é, eu não consigo ler o livro inteiro. Todos os meus livros são pela metade. E são livros que eu compro porque eu queria ouvir, eu queria ler, como a questão do Netflix, gestão de pessoas. Eu consigo me identificar melhor com videoaula. Então eu já aprendi isso, parei de me cobrar, porque eu ficava me cobrando, me sentindo muito inútil às vezes, porque eu não conseguia me concentrar lendo. Então o que eu fiz foi justamente isso. Eu assisto videoaula, anoto, porque também gosto mais disso, e depois disso é que eu começo a estudar. Então, eu faço 3 processos. Então, a gente tem que entender os nossos gatilhos de como ajuda a gente a melhorar ou a piorar. Porque se eu sei que aquilo ali vai piorar, eu desisto de fazer. Letícia voltou, gente. Voltei, gente, que caiu mesmo, travou tudo. Entrei, já chama um bug, né? Eu consegui entrar 2 vezes na mesma 2 vezes. sala. Aí eu excluí um ali. Faquear não tem um minuto de paz, né, gente? A gente acha bug Não, não até. tem. Nem quando. Só os de usar a gente começa a achar bug. Ô, Débora, mas muito obrigada. Achei muito enriquecedora a sua palestra. Acho que pouca gente, às vezes, tem alguns desses sintomas, não consegue identificar que é um TDAH ou algo do tipo, né? Eu acho que vai ter muita gente procurando psicólogo aí para ver se tem, né? Eu mesmo já fiquei aqui com as pulguinhas atrás da orelha. É porque o TDAH, antes a gente falava que tinha TDA e TDAH, mas agora foi tirado isso, tudo é Coisa só, TDAH. né? A diferença é que você pode ter só um déficit de atenção do TDAH, que leva a outras situações. Você pode ter impulsividade ou não, você pode ter hiperatividade ou não. Como eu falei, né? Minha filha tem alguns dos sintomas que eu tenho, mas não tem todos. E ela também foi diagnosticada com TDAH. E outra coisa que é muito importante saber, o TDAH é hereditário. Então, provavelmente veio dos seus pais, dos seus avós. E quando eu descobri, meus pais começaram a se tratar e também descobriram que o meu veio do meu pai. Então, é muito importante você já saber disso, porque se você tiver filho, você também já começa a tentar trabalhar a terapia com seu filho. E se você for ter, você também já está preparado para saber que seu filho também pode ter. Legal. Muito obrigada, Débora, mais uma vez aqui, mais um ano junto com a gente aqui do MTC, né? 2 anos seguidos. Lembrando, pessoal, a Débora vai estar lá nas sessions. Quem quiser conversar com ela, tiver mais perguntas, pode chamar ela lá, beleza? Muito obrigada, Débora. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho.